Irmãos, estamos aqui nesse momento e eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos, de número 9, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 11. Nós não vamos ler tudo, a gente vai ter um panorama para que a gente possa entrar então na palavra. E eu não sei se você já viu o tema da palavra, já está aí descrito, mas é como lidar com a dúvida. Então, Marcos capítulo 9, verso 11 vai dizer assim: ao voltarem junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. E aí, nós vamos ver a partir do verso 16 aí, deixa eu só nos localizar geograficamente aqui, historicamente. Jesus havia acabado de sair do Monte da Transfiguração, certo? E ele estava nesse monte, e ele desceu com alguns discípulos, e os outros discípulos só haviam ficado ali, né, debaixo, lá no pé do monte, e tinha alguns mestres da lei discutindo com eles. E aí, Jesus chega, está aquele fuzuê todo, e pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? E no verso 17, diz: um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca. Range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, o espírito impuro, mas eles não conseguiram. E aí Jesus, ele afirma para aquelas pessoas, dizendo o seguinte, no verso 19: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então, o menino vem, ele manifesta o espírito demoníaco que ali estava nele. Então, Jesus pergunta há quanto tempo aquilo acontecia e expulsa o espírito. E aí, algo interessante que acontece é que ao Jesus perguntar, o pai pergunta para Jesus: você pode curá-lo? Né? E aí Jesus no verso 23 responde: se eu posso, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E aí, verso 24, o verso chave desse momento. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio. Diga comigo: eu creio. Ele diz assim: eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Essa é a frase desse homem. Esse homem não é retratado o seu nome, mas o que nós vemos é que o seu filho estava passando por uma grande prova, ele estava sofrendo com possessão demoníaca, mas o que nós vemos é que Jesus, ele nos ensina, de certa forma, com essa história, a como lidar com a dúvida. Porque algo que eu sempre tenho dito, você e eu só podemos fazer duas coisas com as dúvidas. Ou nós corremos dela, ou corremos para ela. O que você tem feito? Quando uma dúvida te surge, porque deixa eu te dizer algo, a dúvida, ela é algo inerente do ser humano. Todo mundo tem dúvida. Eu não quero dar um spoiler da mensagem, mas entenda o seguinte: se não houvesse dúvida, não era necessário fé. Pegou a chave? Se não houvesse dúvida, não seria necessário fé. Mas aqui eu não quero abordar simplesmente algo transcendente, como a fé que eu e você como cristãos conhecemos. Mas eu quero mostrar para você que nós sim podemos lidar com a dúvida. E de uma maneira muito simples. Certo? Acontece que muitos de nós, quando nos convertemos, nós acabamos por entrar na presença de Deus e Deus começa a fazer maravilhas e começamos a sentir a presença de Deus, começamos a vivenciar experiências com Deus
E não há dúvidas para nós de que Deus exista. Por quê? Porque você está sentindo, você está vivendo aquilo. Mas chega um determinado momento das nossas vidas, você para de sentir, você já não sente com tanta frequência. Isso é algo natural, porque quando nós nos convertemos, Deus, ele se manifesta a nós de uma forma tão clara e tão visível que só bobo para não acreditar. Então, quando nós nos convertemos, nós temos que entender que há esse momento, não há dúvidas, e é aquele momento onde você tenta apresentar a Jesus para as pessoas, cara, é real, eu sinto, eu vivo, e as pessoas podem virar para você e falar assim, cara, você sente, eu não sinto. Ah, mas cara, Deus existe, não tem como, olha aí, o céu e tudo. E a pessoa fala assim, não, eu duvido que ele exista. E nós temos que entender o seguinte, quando nós falamos de dúvida, existem questionamentos que são sinceros. Pessoas que têm dúvidas sinceras no seu coração. E certa vez eu estava falando algumas coisas sobre Deus, sobre o Evangelho de Deus, coisas bem simples, que muitos de nós às vezes já conhecemos, muitos de nós às vezes já vivemos aquilo, mas o que acontece é que nós simplesmente nos esquecemos disso, das pequenas coisas. Só para a gente entender, quando a gente vai aprender alguma coisa, é necessário que haja muita repetição, para que a gente possa cravar aquilo no nosso entendimento e no nosso coração. Então, quando a gente entende isso, entendemos todo esse processo, nós então começamos a aprender a lidar com a dúvida. Então, quando nós vivenciamos aquela conversão genuína, Deus se manifesta a nós. Só que entenda, meu irmão, que nem sempre a pessoa que está do seu lado está sentindo o mesmo que você. Mas também entenda que há como sim lidar com a dúvida. E eu vi pessoas com os mesmos questionamentos que eu tinha se apartando da fé. É mérito meu permanecer na fé? Não. Simplesmente é porque muitos não buscamos as respostas nos lugares corretos. Então, eu quero tentar abordar aqui a natureza da dúvida, o que seria a dúvida, mas também quero abordar algumas coisas que vai te mostrar que você não precisa ter dúvida quanto a algumas coisas, e em outras você vai precisar de simplesmente confiar em Deus. E eu quero te mostrar que não há em nenhum momento algo que não te dê aquela expectativa da presença de Deus, de que Deus exista, porque muitos ateus, muitos daqueles que não acreditam em Deus, vão simplesmente dizer o seguinte: não, mas isso aí é a sua fé, é para você. Então, que nesse momento, pare para refletir um pouco. Qual é a dúvida que você tem em Deus? Qual é a dúvida que você tem em Deus? A dúvida, ela é algo natural do ser humano. Se o ser humano tivesse certeza de tudo, não era necessário fé e não era também necessário com que a gente buscasse verdades e informações. Por quê? Porque todos, literalmente todos, já saberiam, já teriam a certeza sobre as coisas. A dúvida é o que nos move a estudar mais, a buscar mais. A dúvida é o que vai nos levar a ter novas descobertas, porque, não sei se você já parou para pensar, mas é a dúvida que muitas vezes leva o cientista a duvidar, cara, por que aquilo acontece? É esse questionamento sincero, e aí ele começa a estudar a fundo aquilo até que ele entende aquele processo. E hoje em dia a ciência tem se apresentado como detentora de toda a verdade, né? Pelo menos alguns cientistas que não são tão sinceros. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nem a ciência é dona da verdade. Porque, na verdade, a própria verdade é quem é o nosso dono. E a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a dúvida ela é algo inerente. Ela é algo do ser humano. Ela é aquilo que nos move a pensar que nós não sabemos de tudo.
Porque se você tivesse certeza de todas as coisas, você não precisaria aprender, você não duvidaria de nada. Você não duvidaria de algo que acontece porque você já tinha certeza de que aquilo é real que acontece com você. Então, a dúvida, ela vem no pacote desde quando nascemos. E aí, a dúvida, ela começa então a ter um processo dentro de nós, aonde nós não temos certeza de algo. E o que você faz com a dúvida, que é o porém da questão, que é o X da questão. Porque a dúvida, ela é inerente de todos, novamente. Então, o que você faz com essa dúvida é o que de fato vai te diferenciar. Por exemplo, muitos dizem assim, Deus não existe. E aí, alguns vão falar para você, não, Deus existe. Eu acredito que ele existe, você também, acredito eu. Mas, o que vai acontecer? As pessoas falam assim, me prova. Você pode voltar a mesma pergunta para ela, me prova que ele não existe. E aí, normalmente, as pessoas vão abordar o seguinte, como Deus existe se existe fome na África? Como Deus existe com tantas catástrofes acontecendo no mundo? E eu lembro de um vídeo em especial, não sei se vocês já viram, um cara está no cabeleireiro, né, o Godoy aí é cabeleireiro, o cara chegou lá no Godoy para cortar o cabelo, e né, nesse momento ele está ouvindo o barbeiro ali falar sobre, né, a existência de Deus e tudo, e ele fala assim, olha, eu não creio em Deus, eu não acredito que ele exista. O cara fica calado na dele e fala assim, não, porque Deus não existe, porque existe fome, existe isso, existe aquilo, e ele fica calado e vai embora. E aí, essa pessoa, né, esse barbeiro que estava lá, uma pessoa que estava assistindo, na verdade, toda essa cena, ela sai, volta ali com uma pessoa bem cabeluda, né, o cabelo por cortar ainda, e diz, olha, barbeiros não existem. E aí aquela pessoa, aquele ateu, diz o seguinte, como não existe? Olha aqui. Não, mas não existe. Mas como assim? Nós estamos vendo ele. Não, barbeiro não existe, porque olha aqui, se existissem barbeiros no mundo, né, cabeleireiros no mundo, essa pessoa já estaria com o cabelo cortado. Então, muitas vezes são nos apresentados questionamentos que, na verdade, não são questões da dúvida da existência de Deus. Mas o que nós temos que entender é que, de certa forma, quando nós falamos da fome no mundo, do sofrimento, isso vem do ser humano. Não é uma prova cabal de que Deus não exista. E não somente isso, mas as pessoas duvidam, por exemplo, da existência de Deus, da vinda de Jesus à Terra, né? Do nascimento de Jesus, duvidam da Bíblia, duvidam de tudo, mas as pessoas não buscam as informações corretas. Então, a dúvida muitas vezes, ela continua no nosso coração simplesmente porque a gente tem medo de buscar, principalmente nós, enquanto cristãos, nós temos medo de buscar e de falar assim, isso que eu estou acreditando for errado, e se isso que eu estou acreditando for mentira, não for verdade. Não, então deixa eu ficar aqui na minha, e você vai alimentando essa dúvida no seu coração, e essa dúvida vai crescendo. Você vai alimentando, é como um cachorro. Imagina um cachorro chamado dúvida e um cachorro chamado certeza. Se você alimenta a dúvida vai crescer, vai sendo fortalecida e daqui a pouco você não consegue controlá-la. E aí ela chega de tal maneira na sua vida que ela é devastadora. Então, quero abordar aqui alguns pontos de algumas dúvidas que algumas pessoas têm. A primeira delas, quanto à existência de Deus. Entenda uma coisa, não há como provar que Deus exista. Mas também não há como provar que ele não existe. Porque se nós formos analisar filosoficamente, eu não vou adentrar esses termos, mas Deus não existe de fato. Ele é, tudo existe nele.
Deus é um ser tão transcendente, é tão além da nossa imaginação, nós não conseguimos captar toda a amplitude de Deus, a infinitude dele, que nós então, o que nós fazemos? Deus se manifestou a nós de uma maneira inteligível, de uma maneira que nós possamos compreender. E tudo, a palavra de Deus vai ser bem clara quanto a isso, tudo existe nele, e nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Eu gosto de imaginar, eu sei que agora é uma viagem minha, se você quiser viajar comigo, nós estamos juntos nessa, mas nós somos um pontinho em Deus. Né? Todo o universo, toda a criação, todo o cosmos é uma pontinha em Deus. E Deus é infinito. Ele é além daquilo que a gente possa imaginar. Se não fosse assim, se Deus não fosse misericordioso conosco, nós não o conheceríamos, porque ele é tão infinito, né? Se eu posso ser redundante assim, porque não tem como ser tão infinito, ou mais infinito, né? Mas Deus é infinito de tal forma que ele teve que se revelar a nós por intermédio da palavra dele. Ele teve que mostrar para nós quem ele é. Ele teve que mostrar para nós do que ele gosta. Aqui nós vemos algumas histórias onde Deus, ele se manifesta a nós, ao seu povo, a Israel, e ele fala da sua mão poderosa. E quando a gente ouve falar disso, tem um termo que chama antropomorfismo, que é assim, não é que Deus tenha mão, porque a palavra de Deus fala que ele é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas ele se manifesta a nós, fala assim, olha, minha mão poderosa. Por quê? Para que você possa entender o que ele está querendo dizer. Que ele é forte, que ele é poderoso. Aí ele vai falar o seguinte, olha, eu me entristeço, eu me arrependo. Quando eu falo arrependo, né, esse é um termo que é muito mal visto e muito mal interpretado. Porque a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento do arrependimento de Deus, ele está falando, na verdade, no hebraico, de uma grande tristeza, de uma grande e profunda tristeza. Mas nós, no português, não tínhamos uma palavra melhor para traduzirmos, então traduziu como arrependimento. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Porque fala assim, tá vendo? Que fala que Deus não arrepende, mas aqui fala que ele arrependeu. Não sei se você fala assim, né, com essa voz. Mas é o seguinte, muitas dúvidas, pessoas do passado já tiveram e já sanaram essas dúvidas. Né? Uma outra dúvida, por exemplo, que muitos têm é em relação à existência de Deus, né? Não há como nós provarmos a existência de Deus, mas também não há como provarmos que ele não exista. Né? Nós, como cristãos, temos o benefício da dúvida. Na verdade, quando algumas pessoas que não acreditam em Deus vêm debater com os cristãos, ele vai abordar alguns pontos, como por exemplo aqueles já citados. Se Deus existe, por que existe sofrimento? Por que existe maldade? Então está muito atrelado ao emocional e não ao racional. É a mesma coisa falar o seguinte, olha, se existe um pai numa família, nada de mal vai acontecer com o filho. Isso é correto? É meio ilógico, né? Mas é mais ou menos isso. A existência de um pai, a existência de Deus, não quer dizer que não vai haver tristeza, choro, sofrimento. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que Deus criou todas as coisas para que isso não acontecesse. Mas o ser humano com seu livre-arbítrio, Adão e Eva com seu livre-arbítrio, eles escolheram desobedecer a Deus e a partir dali entrou o sofrimento no mundo. Então a culpa do sofrimento, dessas dúvidas, ela vem pelo pecado, ela vem pelo ser humano que tem essa semente do pecado nele. Nós, enquanto pecadores. Então, enquanto nós vivermos, nós teremos que lidar com a dúvida. Uma outra dúvida muito frequente é o seguinte, mas eu não acredito na Bíblia. Porque é pela Bíblia, pela história, e a Bíblia contém 66 livros, e dentre esses livros, muitos históricos. O que são livros históricos? São livros que retratam a história. Livros que foram escritos para simplesmente
os historiadores registrarem aquilo que estava acontecendo naquela época e, a partir disso, contar essas histórias para as próximas gerações. Então, eu não acredito na Bíblia. Beleza. Você tem identidade aí? Você tem CNH? Presta a sua CNH aí, a sua identidade. Olha aqui. Essa aqui eu não vou mostrar aqui, né? Mas é do Godoy. Essa identidade, você acredita nela? Se eu te falar que o Godoy tem 20 anos? 20 anos? Tá novo, hein, mano? Se eu te contar que o rapaz que estava tocando aqui, para você que não conhece o Godoy, né? Prazer, depois vocês vão ser apresentados para ele de novo. Mas se eu te contar que o Godoy tem 20 anos, você acredita? Eu não acredito. Ah, Victor, mas como assim? Tá aqui registrado. Não, eu não acredito. É só um pedaço de papel. Ah, Victor, mas é um pedaço de papel que haviam testemunhas lá, o pessoal do cartório. Então, haviam testemunhas que registraram que essa foi a data que ele nasceu. Não, mas para mim continua um pedaço de papel. Eu não acredito num pedaço de papel escrito por testemunhas. E você pode dizer assim, Victor, mas está claro. Isso é um pedaço de papel escrito por testemunhas, registrado que em 2000 ele nasceu. É mesmo? E a Bíblia é o quê? Um pedaço de papel escrito por testemunhas há muitos anos atrás. Ah, Victor, mas os homens alteraram, né? A Bíblia foi escrita por homens, tem muito erro, né? Eu lembrei daquele meme do Batman batendo no Robin. É lógico, a Bíblia não foi escrita por cavalos. Então, Victor, mas o homem alterou a Bíblia. Gente, você que tem esse tipo de dúvida, vá procurar historiadores sérios. Não precisa nem ser cristão, mas eles vão validar os livros, os registros históricos contidos aqui. Por exemplo, a carta aos reis, né, 1ª e 2ª Reis, a carta, né, de 1ª e 2ª Samuel, os livros, os rolos, né, que naquela época eram rolos, mas existem muitas pessoas que nem cristãs são, ou posso falar que até descrentes, né, que estão completamente certas da validade dos livros que aqui estão registrados. E deixa eu te dizer, você que tem dúvida quanto à escrita da Bíblia. Uma maneira que era muito usada antigamente era a tradição oral, você passar a Bíblia de forma oral. Houve uma época que os escribas, os copistas, eles começaram então a escrever a Bíblia para que aquilo não se perdesse, para que aquilo não fosse se perdendo e não fosse alterado. Então, muitas cópias começaram a acontecer. E deixa eu te dizer algo. Você acredita, por exemplo, em Platão? Aristóteles? Sócrates? Eu acredito que sim, né? Nós aprendemos na filosofia, a filosofia deles. Se eu te contar que existem manuscritos que são mais novos, ou seja, que são, para nós, mais aproximados do tempo histórico que eles foram escritos, existem milhares de manuscritos bíblicos espalhados por todo o mundo, onde você pode consultar e ver se tem alguma diferença entre eles. Porque vocês concordam comigo, se eu quisesse aqui, Victor, eu tenho a Bíblia, consigo copiar aqui e escrever o que eu quiser. Vou colocar aqui um texto e vocês têm que me dar todo o dinheiro de vocês. E pronto. E eu começo a pregar e ensinar isso. Mas o que acontece? Tem várias Bíblias. E aí você vai ver que em outras não tem isso. Então, o processo de cópias da Bíblia é algo muito estudado. E não somente isso, mas procure, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto. Você vai ver que não tem muitos anos que foram encontrados pergaminhos datados de mais ou menos uma diferença de 90 anos de quando eles foram escritos para quando esse documento foi, de fato, quando eles foram narrados e quando eles foram escritos. Isso é um tempo relativamente muito curto para a história. Porque existem, se não me falha a memória, né, pesquisa aí depois, se eu não me engano, 4 manuscritos no mundo que vão retratar Sócrates, Platão, Aristóteles.
e milhares e milhares. Quando eu estou falando milhares, é mais de 1000 escritos e partes da Bíblia em todo o mundo, porque aquilo foi copiado, foi disseminado. Então existem milhares de comprovações que você pode fazer. Então, pesquisa um pouco mais se você tem esse tipo de dúvida. Porque a Bíblia, sim, ela teve que ser escrita por homens, ela não foi escrita pelo próprio Deus. Deus usou a vida de Moisés, usou a vida de mais de 40 pessoas para que eles pudessem registrar a história da redenção, da criação, queda, redenção e consumação do ser humano. Aí, muitos têm a dúvida seguinte, não, eu até acredito, beleza, não sei se a Bíblia está certa ou errada, mas, cara, falar que Jesus e tal, cara, eu não acredito em Jesus, não desce. Muitos historiadores, eles vão falar e vão comprovar a existência de um andarilho ali naquela região da Galileia, que pregava boas coisas e falava muitas coisas a respeito de Deus. Isso há como. Existem registros extra-bíblicos que retratam a história de Jesus. Alguns historiadores antigos, né? Aí você vai entrar em Flávio Josefo e muitos outros, mas existem historiadores que retratavam ali da época, né, do 1º, 2º, 3º século, que falam a respeito da existência de um homem de Nazaré, né, um nazareno, que pregava boas coisas, ensinava algumas coisas. Então eu falo que não é necessário você ter fé para acreditar em Jesus. Não é. Você não precisa de fé para acreditar em Jesus. Você precisa de fé para acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Porque você pode fazer algumas coisas somente com Jesus. Primeiro, algumas pessoas vão falar que Jesus foi uma boa alma. Foi mais um dos ensinamentos daqueles, né, grandes expoentes, como muitos, eu não vou citar nomes aqui para depois não gerar polêmica, mas aquelas pessoas que, né, têm seus nomes escritos em frases bonitas. E aí, ele foi só mais um. Mas deixa eu te dizer algo, se Jesus foi só uma boa alma, ele era um mentiroso. Sabe por que ele era um mentiroso? Porque essa boa alma falava que ele era Deus. Essa boa alma falava muitas coisas. E como você pode saber que ele era uma boa alma, que quando ele fala do amor, isso é bom, isso é verdade, mas quando ele fala que ele é Deus, não é verdade? Então, ele é mentiroso. Ou então ele é um louco, porque ele é um louco por achar que ele era Deus. Ele ensinava coisas boas, mas ele era louco. Então, ou Jesus era mentiroso, ou era louco, ou ele de fato é o próprio Deus. E muitos vão dizer assim, Victor, por que a fé cristã... E aqui, gente, quero abrir um parêntese muito certeiro. Não confunda cristianismo com fé cristã. Porque o cristianismo fez e ainda faz muitas coisas em nome de Deus que não são de fato de Deus. Então, se você tem essa resistência contra o cristianismo, entenda que a fé cristã, ela é a fé genuína e verdadeira. E aqui eu só quero defender que ela é a fé verdadeira. Sabe por quê? Não é arrogância isso. Eu tenho a plena convicção disso. Victor, mas eu também tenho a plena convicção que a minha fé é a certa. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que faz a fé cristã ser genuína foi que nenhum dos outros grandes expoentes de fé que nós temos aí, todos eles você pode encontrar os seus túmulos. O túmulo de Jesus você pode até encontrar, mas o corpo dele não está lá. A evidência que a fé cristã é genuína, é verdadeira, é porque Jesus encarnou, veio em carne, ele, o próprio Deus, se
despiu da sua glória, veio nessa terra, cresceu, nasceu do ventre de uma virgem, e ali ele experimentou as dores desse mundo, ele teve que comer, teve que ir no banheiro, ele teve necessidades. E esse Jesus que pregava o amor, que todo mundo pega a frase de Jesus e o amor tal, aquele negócio todo, Jesus é amor, e eu amo Jesus. Você ama Jesus? Jesus é o mesmo que diz que ele vai voltar e ele vai despejar toda a ira de Deus, toda a ira do Pai sobre essa terra, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. E como nós sabemos que tudo isso é verdade? Porque tudo que ele disse se cumpriu, continua se cumprindo e ainda vai cumprir. Mas mais do que tudo, a maior evidência é que ele disse: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou ao 3º dia. Então, isso é a prova cabal, é a evidência cabal de que Jesus era Deus. E é nesse momento que entra a fé. Você acreditar que esse Jesus, ele era de fato o próprio Deus. E ele diz: olha, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Ele também diz que ele pegou sobre si o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus foi levado ao matadouro, e ele morreu por nós, por mim e por você, para que nele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, o que valida a fé cristã é que esse Jesus, tudo o que ele disse, de fato se cumpriu, está se cumprindo e ainda se cumprirá. E a evidência cabal é que ele ressuscitou. Victor, mas para com isso, Victor. Como é que você fala que é evidente que Jesus ressuscitou? Se você for ver os registros históricos, mas se você tem a Bíblia, quando você lê o livro de Tiago, você vê uma evidência disso. Tiago, o que escreveu, o escritor do livro, ele era irmão de Jesus. Se você for ler a Bíblia, os Evangelhos, que depois eu vou falar sobre as dúvidas quanto aos Evangelhos, mas se você for ler a Bíblia, muitas pessoas não param para pensar nisso, mas tem alguns textos que vão retratar a família de Jesus duvidando dele, de quem ele era. E Maria sabia daquilo, sabia quem Jesus era, ela guardava aquilo no seu coração. E aí o que acontece é que, em determinado momento, os seus irmãos disseram a Jesus: se você não é profeta, você não é o bichão mesmo? Então, vai lá, vai para Jerusalém, você tem que se mostrar. E Jesus fala assim: não é minha hora ainda, baixa a mão. Em outro momento, Jesus está ensinando, uma multidão começou a seguir Jesus. E aí, a família dele começa a ficar desesperada, fala: meu Deus, o que esse homem está fazendo, gente? Ele é o nosso irmão e pá, aquele negócio todo. E aí ele fala assim, aí as famílias de Jesus chegam naquela multidão e eles não conseguem entrar lá e fala assim: manda chamar Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão chamando. E aí ele falam para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão chamando. Jesus vira assim para eles e fala assim: olha, minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que creem em mim. Aquele momento, a sua família, a família de Jesus estava indo ali para tirar Jesus daquela situação. Porque, como assim? O cara é meu irmão, falando que é Deus. É doideira. Mas é nisso que a gente vê que Tiago não era um crente em Jesus, o seu próprio irmão. Mas o que aconteceu então para Tiago escrever um livro tão belo, e um livro que ele fala, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas abra comigo lá em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, vai falar assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus era o irmão de Tiago. E ele diz, e do Senhor, quando você vê Senhor com S maiúsculo, é o Kyrios, é o Senhor de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, o nome, Cristo, ou o Cristo, o ungido. Ele fala, gente, Tiago fala, eu sou escravo. Ele não fala eu sou escravo do meu irmão, porque ele entendeu quem Jesus é. Então você concorda comigo que houve um acontecimento que impactou a vida de Tiago? A pergunta que fica é: qual acontecimento que foi esse?
A sua ressurreição. A ressurreição de Jesus. Entenda que aquelas pessoas que viveram um pouco antes de Jesus e aquelas que viveram um pouco depois não viram Jesus ressurreto. Mas olha que doideira, você acha que alguém em sã consciência, acreditando e sabendo que aquilo que ele acredita é uma mentira, morreria por isso? Eu acho que não, né? No final das contas você fala assim, não, pelo amor de Deus, não, isso tudo é mentira, deixa eu ir embora aqui, eu estou zoando. Não, você não vê nenhum dos apóstolos, ou muitos daqueles que se diziam cristãos, fugindo da morte. Procura na história. Como os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falava assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me muda desse jeito aí. André, né, foi crucificado em um X, onde as pessoas vão ver a cruz de Santo André. Então, não vou me lembrar aqui da morte de todos, mas você vai ver que muitos foram decapitados, outros foram queimados. E a história conta, por exemplo, que João, ele foi mergulhado em um caldeirão fervente. Essa era uma das piores mortes, era onde os órgãos internos implodiam e a pessoa explodia por dentro e começava a derreter. E nada aconteceu com ele. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Então, se você tem dúvidas quanto a isso, quanto à existência de Jesus, procure. Tem dúvidas? Nos procure. Procura lá no Instagram do Jovens Move. Procura pessoas que de fato estudam e estão cientes de tudo isso. E aí eu falei das dúvidas quanto ao Evangelho de Cristo. Quando nós falamos do Evangelho, dos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, as pessoas falam assim, cara, mas tem diferença entre eles aí. Tem diferença, eles não são iguaizinhos. Aqui eu gosto de trazer uma ilustração que é a seguinte. Imagina 4 cegos apalpando um elefante. Um pega a pata, o outro pega a cauda, o outro pega a tromba, o outro pega a orelha. Pergunta para esses 4 cegos o que é aquele. Né? Imagina que eles não saibam o que é, que o elefante não faça, não emita nenhum som. Aquele que pega o tronco vai falar assim, cara, esse aqui é um tronco. Aquele que pega a sua pata. Aquele que pega a trompa fala, não, esse aqui é uma cobra. Não é um tronco. Está se movendo. O outro pega assim, não, esse aqui é uma cauda, esse aqui é um animal que tem uma cauda. Não, esse aqui é um animal que voa. Olha o tamanho dessas asas. Todos eles estão retratando um elefante. Agora, se eu faço o seguinte exercício, eu peço para você o seguinte, não, vou fazer diferente. Me desenha. Você que está me vendo filmado, você vai ter uma visão de mim, você pode me desenhar idêntico ao que você vê. Mas se eu coloco uma pessoa aqui do lado e uma outra aqui do lado, elas vão desenhar eu numa perspectiva diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João não estavam juntos quando eles escreveram os seus evangelhos, que eram cartas que foram recomendadas para algumas pessoas. Acredita-se que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Quem era Marcos? Era João Marcos, aquele que correu desnudo quando Jesus foi preso. Quem estava falando? Provavelmente Pedro estava recitando o evangelho. E o evangelho quer dizer somente boas novas, ou seja, Pedro estava querendo registrar as boas notícias sobre Jesus. Então, Marcos, acredita-se que foi o primeiro livro a ser escrito, e os outros, Mateus, Marcos, Mateus, por exemplo, foi o evangelho, foi as boas notícias de Jesus, ele escreveu para judeus, para que judeus pudessem entender que aquele Jesus era o Cristo. Então, o que nós temos que entender? Mateus foi escrito para os judeus, então você vai ver ele falando do reino dos céus, você vai ver o cumprimento de muitas profecias. Lucas, para mim, é o evangelho que, meu Deus, Lucas, irmãos, Lucas, presta bastante atenção nisso. Lucas não foi apóstolo. Muito provavelmente ele escreveu aquilo que Paulo narrou em alguns pontos, mas ele fez, né, no seu início, ele vai retratar ali, olha, isso é um compilado, eu fui, investiguei, acredito que Lucas
ele era, naquela época era normal ser formado em termos em direito, mas ele também era médico. E aquela carta de Lucas e de Atos foi escrita por ele, foi escrita para Teófilo, um grande expoente, se não me falha a memória, da cidade de Alexandria. Ele fala, ó, excelentíssimo Teófilo. Era um termo jurídico usado na época. Então, Lucas, ele escreveu sobre aquilo que ele ouviu de testemunhas. É como se nesse momento, houve um crime e você vai coletar os dados, as informações com pessoas e você registrou a história daquele crime. É isso que Lucas fez. João foi escrito para que você e eu pudéssemos ver milagres de Jesus acontecendo. E você vê, por exemplo, o milagre da água se tornar em vinho somente no livro de João. Mas por quê? Todos os evangelhos retratam a mesma pessoa e eles se complementam. O que acontece é que eles foram escritos por perspectivas diferentes. Então, eu não sei qual é a sua dúvida. O que eu posso te ensinar hoje para que a gente possa concluir aqui em como lidar com a dúvida? O que eu posso te mostrar é que a dúvida, ela existe, ela é algo inerente do ser humano, mas muitas delas é falta de buscar. É falta de buscar entender, de estudar, de ler, de procurar as pessoas certas. Eu não vou me delongar aqui, porque eu já gastei um tempo maior do que eu estava esperando, mas o que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, é que quando há dúvida em nossos corações, duas coisas podem ser feitas. Ou você corre delas ou você corre para elas. Ah, Victor, mas e quando eu tenho dúvidas? Por exemplo, eu tenho hora que, Victor, eu sou cristão, mas eu tenho dúvidas. Eu não nego, gente, eu ainda tenho dúvidas. Deixa eu te confessar algo. Você sabia que, por vezes, mesmo estudando, mesmo tendo muita coisa aqui, por vezes isso daqui, ainda falo assim, cara, será que Deus existe mesmo? Será que isso é verdade? E aí eu tenho que treinar a minha mente, buscar essas informações. Mas quando eu chego diante de Deus, eu tenho que entender que em certos pontos a lógica humana não consegue alcançar. Um simples fato aqui: a Trindade. Deus é um em três pessoas. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um em essência, mas ele se manifesta em três pessoas. Como assim? Como que eu vou entender, cara? Aqui é onde entra a confiança. Nem tudo na vida nós podemos ter certeza. E deixa eu te contar algo. Nem ateus, nem cientistas, nem quem for tem todas as respostas sobre a vida. E quando você fala, por exemplo, de qual é o sentido da vida, aí acabou mesmo. Porque aí, se nós fôssemos de fato pessoas que não crescemos em Deus, a vida é sem sentido. Porque nós somos simplesmente um acidente cósmico, uma poeirinha cósmica nesse vasto universo. Não somos nada. Então o que você está fazendo aqui? O que você está falando aqui para me ouvir, meu irmão? Vai comer, vai beber, que amanhã não vai morrer, uai. Mas nós sabemos, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E há esse anseio pela busca do transcendente, daquilo que ultrapassa o nosso entendimento. Uma busca por significado, e esse significado nós encontramos em Deus. Somente em Deus. Porque aqui eu não tenho todos os textos, mas em outro momento eu posso trazer isso para nós. Muitos ateus vão dizer, ateus sinceros, eles vão dizer o seguinte: olha, se Deus não existe, de fato, a vida não tem sentido. Fyodor Dostoiévski, por exemplo, ele vai dizer que se Deus não existe, tudo é permitido. Porque, meu irmão, se Deus não existe, você não vai ser julgado por nada. Você pode até ser julgado aqui, mas aproveita, pega as mulheres que você quiser, os homens que você quiser, rouba, faz o que você quiser, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não existe, então você não vai ser cobrado por isso. Você vai morrer, vai acabar. Mas por que então todas as pessoas não fazem isso? Porque
no fundo elas sabem. No fundo, elas têm o entendimento da eternidade. Elas têm esse anseio, essa busca. E não somente isso, mas a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 1, que Deus, Ele manifesta os seus atributos invisíveis na criação. Então, quando nós olhamos para a criação, vemos aquela e contemplamos a beleza da criação, nós falamos assim, cara, tem jeito não, Deus existe. Deus existe, porque olha o quão isso aqui é beleza. Gente, depois você digita aí, Ilhas Fiji, Bora Bora. Como é que chama as praias lá? Aquelas bonitas? Maldivas, Ilhas Maldivas. Gente, Deus se manifesta na sua criação. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha dúvidas de que a dúvida existe. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo com dúvida, Ele diz, olha, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus é aquele que diz assim, homens incrédulos, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Mas Ele também é aquele mesmo que diz assim, que ouve um pai de família dizer assim, eu creio em Ti, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus é esse. Entenda que você não vai ter todas as respostas, porque nem Jó teve. Jó, que era um homem que por Deus foi falado que ele era justo. Deus declarou Jó justo. E Jó não teve as suas perguntas respondidas por Deus. Quando Jó questionou a Deus, Deus simplesmente se virou assim, Jó, se levanta, amarra seu cinto e vamos comigo. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas, quando eu fiz as estrelas, quando eu fiz a chuva para o seu tempo? Onde você estava, Jó? A palavra de Deus fala que Jó coloca a sua mão sobre a boca. E Deus então continua, onde você estava quando eu fiz tal coisa e tal coisa? E aí, ao final daquilo que Deus disse, Jó fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Nós não teremos todas as nossas dúvidas sanadas nessa terra, mas ninguém pode arrogar para si que é um ser isento de dúvidas. Ninguém pode arrogar para si ter todas as respostas. Nós, enquanto cristãos, nós podemos dizer, olha, as melhores respostas são as nossas, inclusive para o problema do mal, que eu não abordei aqui, inclusive para muitas outras coisas. Porque as pessoas vão nos questionar, por exemplo, que se Deus existe, por que existe o mal? Gente, volta a pergunta para ela, fala só o seguinte, me explica o que então é o mal? Não, o mal é o mal que eu faço com o meu próximo. Mas nós não somos seres evoluídos, aonde nós, por exemplo, não é a sobrevivência do mais forte, então que mal há eu matar essa pessoa que é mais fraca que eu? Vou deixar só essa para vocês pensarem. Feche seus olhos. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos têm dúvidas, assim como eu. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que mesmo que não nos dê todas as respostas, porque nós não conseguimos compreender todas as respostas, nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo, genuíno, que está aqui e está também onde meu irmão está nesse momento ouvindo essa mensagem. E Pai, eu te agradeço, porque em Ti nós temos as respostas que acalentam o nosso coração. Mesmo que não seja a resposta que a gente queira, mas o Senhor nos responde e nos traz entendimento sobre tudo isso. Pai, eu agradeço ao Senhor, porque apesar das minhas limitações, o Senhor pôde transmitir aqui um pouco daquilo que o Senhor é e pôde nos ajudar a sanar um pouco as nossas dúvidas. Que nós possamos aprender a lidar com as dúvidas e que quando nós não soubermos lidar com as dúvidas, que o Senhor coloque pessoas ao nosso lado, que o Senhor coloque instrumentos, vídeos, livros, o que for necessário para que a gente possa entender, Pai, que muitas são as dúvidas do ser humano, da humanidade, mas o Senhor tem resposta para todas. E mesmo que nós não consigamos entender todas as respostas, que nós possamos entender que, de fato, as melhores respostas estão no Senhor. Em nome de Jesus.